E aí pessoal do Mundo Carro, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um carro que quando foi lançado em 2010 ele recebeu alguns prêmios no mundo pelo design, ele agradou muito, o brasileiro gostou muito dele e é um carro mundial, né? No Brasil ele era importado, mas ele era comercializado na Europa, nos Estados Unidos, ele é um carro mundial. Ele é o Kia Soul, tá? É um carro que ele é um SUV, mas ele não tem nada de off-road, né? Ele é um crossover, então ele é um carro que tem um porte de SUV, é um carro com linhas bem interessantes, mas só para usar na cidade mesmo, só no asfalto, rodovia e cidade. Então off-road não tem nada, apesar de ser um SUV. Mas vocês vão ver que vocês conhecem o carro, ele tem um visual muito legal, né? Em 2010 ele inovou com aquelas linhas quadradas, sendo compacto, alto. Ficou um carro muito interessante, com um visual muito legal. Eu particularmente, eu gosto dele hoje ainda, eu acho ele um visual bem interessante, é um carro que envelheceu bem no meu ponto de vista. É claro que o novo, a segunda geração, veio muito mais interessante, mas ele é um carro que suas linhas, no meu ponto de vista, envelheceram bem. Tá? É um carro que eu ainda vejo ele um pouquinho atual, mesmo depois de algum tempo no mercado. Então ele tem duas gerações, a primeira geração chegou em 2010 e foi até 2014, apenas com motorização 1.6. O câmbio podia ser manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Em 2014 para 2015 veio a segunda geração desse modelo e aí ele corrigiu o que estava errado, né? Ele manteve as proporções, mas ele veio com um câmbio melhor, de 6 marchas. O motor veio um pouquinho calibrado para ser flex. E essa segunda geração, ela foi de 14, 15 até 2020. E aí, por causa pela alta do dólar, não sabemos mais se a terceira geração virá para o Brasil. Então já pararam de vender a geração 2, a geração 3 não sabe se vem para o Brasil. Torcemos para que sim, porque realmente ele foi com um design muito mais legal ainda do que a segunda geração. Só que os preços também vão disparar, né? Por causa do dólar. Então o motor é o seguinte, o motor na versão, pela primeira geração, ele era apenas um motor 1.6, apenas a gasolina. Então ele rendia 122 cavalos com 15.9 kgfm de torque. Logo na primeira geração, em 2012, ele já veio com a motorização flex. Então é o mesmo motor, só que eles aumentaram a taxa de compressão para ele suportar os dois combustíveis, álcool e etanol e gasolina. E aí ele pulou para 128 cavalos no etanol e 124 cavalos na gasolina. A segunda geração manteve esse mesmo motor. E para quem não conhece, o grupo Kia, né, a montadora Kia, ela é a mesma, praticamente, modos de dizer, que a Hyundai. Então esse motor Gama 1.6 é o mesmo que equipa, por exemplo, o HB20. É um motor já utilizado há bastante tempo pela Hyundai. A Kia e a Hyundai, eles compartilham o motor, câmbio, várias coisas, carroceria, plataforma, tudo compartilhado. Então, às vezes o pessoal fica com um pouco de receio de pegar um Kia, mas muita coisa é da Hyundai. E lá fora é igual, eles compartilham tudo. Então esse motor Gama é o mesmo usado pelos HB20, é o mesmo usado por outros carros daqui e da Hyundai. Tá bom? O câmbio é um câmbio, como eu disse, de 4 velocidades, é um tendão de Aquiles dele, digamos, né, um ponto negativo. Mas lembra que no começo os HB20 até bastante tempo vieram também com um câmbio automático de 4 marchas, né? Então, basicamente, é o mesmo câmbio também, nada mudou. Só a segunda geração que trouxe um câmbio automático de 6 velocidades, que ainda é o mesmo câmbio. Aí eles corrigiram esse problema. Esse carro ele tem um tanque de 48 litros e nessa primeira geração que eu estou falando hoje, que como é um carro automático de 4 marchas, talvez fique um pouco pequeno para o carro, porque o consumo fica um pouco elevado. Mesmo sendo um motor 1.6, ele, pelo tamanho e pelo câmbio, ele acaba sendo um pouquinho gastão. Na época diziam que a velocidade, o consumo médio desse carro seria de 9 km por litro na cidade e 11 na estrada. Os 11 na estrada você consegue fazer, mas o difícil é fazer os 9 na cidade, tá? Então as médias desse carro na estrada são abaixo dessa daí e desanimam um pouquinho. O porta-malas dele, ele é pequeno, até porque ele é um carro pequeno, tá? Então o porta-malas tem 340 litros, ele é raso, mas um ponto positivo é que você, levantando a tampa do porta-malas, você tem ali vários porta-trecos, digamos, né? E aí depois embaixo dele que você tem o step.
Então, ponto negativo pelo porta-malas pequeno, mas aqueles organizadores embaixo da tampa são bem interessantes, dá para colocar bastante coisa lá dentro. A suspensão é outro ponto que incomoda bastante, tá? É um carro que possui uma suspensão independente na dianteira e a suspensão traseira é uma barra de torção com molas helicoidais. Você não vai sentir... É um carro muito estável, muito legal mesmo, não tendo suspensão independente nas 4 rodas, mas ele é duro, a suspensão é dura, parece que está andando em carro rebaixado, tá? Você fica pulando, ele bate final de curso, nesse ponto ele incomoda um pouco. Mas lembre-se que tudo tem os dois lados, né? A suspensão, por ser dura, ela é um pouco desconfortável, mas ela dá estabilidade. Então por isso eu comentei que era um carro estável, um carro bem interessante por estabilidade. Pneus. Esse carro, na primeira geração, tinha 2 opções de pneus, tá? Ele vinha calçado com rodas, nas versões básicas, aro 16, com um perfil 205/55, ou nas versões mais completas com rodas aro 18, com perfis 225/45. Obviamente, visualmente, as 18 são muito mais bonitas do meu ponto de vista, eu prefiro, acho muito mais legal, mas lembrando que o perfil do pneu muito baixo, você deixa o carro ainda mais duro, porque você tem menos absorção do pneu nas irregularidades do piso. Então a suspensão dura com uma roda grande vai sofrer mais ainda. Tá? Então se você quer um carro um pouquinho mais confortável, vai nas opções de aro 16 que você vai ter um pouco mais de conforto. Freio, ele é um carro seguro, ele tem freio a disco na frente, traseira são freios a tambor, mas ele conta com um sistema de freios ABS, então a frenagem dele é segura, é um carro que para muito bem, bem seguro. Falando um pouquinho mais de segurança, ele tem na primeira geração apenas airbag frontal, então ali para motorista e passageiro, e na segunda geração ele trouxe os 6 airbags. Então ele tinha na segunda geração os frontais, laterais para motorista e passageiro e cortina para todos os ocupantes. 2 coisas que eram interessantes para a época, a gente está falando de um carro 2010, é que ele já tinha, para a categoria dele, o retrovisor eletrocrômico. Então é aquele retrovisor que se tiver alguém com uma luz alta atrás incomodando, você não precisa ir naquele retrovisor e virar a chavezinha, né? Ele tem um sensor que ele reconhece e ele escurece para aquela luz que está atrás de você não ficar te incomodando nos olhos. Tá? Outra coisa interessante que foi um diferencial para a época é que ele tinha câmera de ré, mas não pelo fato de ter câmera de ré, é pelo fato da câmera de ré ficar no retrovisor. Então quando você engatava a ré, ali no espelho retrovisor mesmo, acendia a câmera de ré. Então isso é bem legal, eu acho legal, alguns poucos carros trouxeram isso, né? Mas depois a câmera no painel tomou conta do mercado e tiraram essa do retrovisor. Outra coisa interessante para o carro é que ele tem direção elétrica, então é uma direção muito leve, ela é progressiva, então como eu já comentei em outros vídeos, a direção progressiva, ela em baixas velocidades, ela fica muito leve para facilitar as manobras e de acordo com que você aumenta a velocidade, ela fica mais rígida para te passar segurança. Então esse carro é um ponto positivo, a direção elétrica. Nós temos também no volante apenas comandos de áudio, tá? Então nós não temos cruise control ou outros comandos, é apenas do lado esquerdo os comandos de áudio. O áudio dele, por sinal, é um áudio bom, eu não consigo mostrar no vídeo por conta de direitos autorais, mas é um áudio de boa qualidade e com bons ajustes. Ele tem a opção de auxiliar USB, então para a época estava bem completo. No painel ele não tem computador de bordo, então isso ficou devendo para o carro que ele era e para algumas tecnologias que ele trouxe para a época. Então no painel você tem o botãozinho trip que você aperta, ali você tem apenas trip A, trip B e o odômetro total. Infelizmente ficou devendo um computador de bordo para o carro que era na época. Falando um pouco da interna, por incrível que pareça, ele é um carro bem pequeno e ele oferece bastante espaço interno. Então se você, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 1,80, se eu colocar todo o banco da frente para trás e eu for lá atrás sentar, eu consigo ir com um certo conforto. Tá? Então eu estou falando de 2 pessoas grandes dentro do carro. Tá? Então ele é um carro com um bom espaço interno. E no espaço traseiro ele tem um bom espaço para as pernas, só que a gente tem que lembrar que ele é um carro compacto, 3 adultos no banco de trás não vão confortáveis. Os 3 adultos, os 3 passageiros traseiros têm encosto de cabeça, mas o cinto do meio ele é apenas abdominal, tá? Então o cinto de 3 pontos é apenas para os ocupantes das pontas. Na frente o espaço também é bom, para as pernas ele é um carro que ele acomoda bem as pessoas da frente, ele tem ajuste de altura para o banco do motorista e o painel ele é um painel interessante, né? Na época veio com um design inovador, um design bem interessante. Hoje em dia é óbvio que está ultrapassado, mas tem ali um porta-treco no painel,
tem uma linha diferente no painel, né? Mas basicamente eu acho um carro bem interessante. Eu particularmente gosto muito do carro, teria um para mim e acho um carro bem interessante. Bom, resumo pessoal, é o seguinte, ele é um carro bem legal, é um carro, como eu disse, urbano, tá? As linhas ainda me agradam, apesar do tempo ter passado. Então a primeira geração é uma geração que eu acho interessante. Antes de comprar, lembre-se que se você quer economia, vai no câmbio mecânico, se você quer conforto, vai nas rodas 016, o espaço interno é interessante e é um carro que se mostra bem confiável, que como eu falei, a Hyundai e a Kia já utilizam esse motor há um tempo, esse motor 1.6 Gama, e o câmbio também é um câmbio bem interessante, automático de 4 marchas ou manual, não costuma ter problemas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não conhece ainda, nós somos do Mundo Carro. Então, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, dê seu like. Qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.